sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê, nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre, estrutura qualificada com equipamentos de ponta, corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas pelo canal do YouTube Pode na Rede e todas as sextas-feiras às 14 horas no canal 527 da Claro em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. O tema de hoje é transições de carreira em tempos de valorização à saúde mental. Olha que tema, pessoal. Estamos aqui com a Claudiane Reis. Ela é CEO da CRPDHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, psicóloga, consultora e palestrante. Claudiane, seja bem-vinda e mais uma vez, está se tornando sócia aqui do nosso programa. É verdade, é a segunda vez, né, Cláudio? Quero agradecer a você, quero agradecer a oportunidade. Boa tarde a todos e todas. Que prazer, né, Cláudio, poder vir aqui falar desse tema, que é um tema que salva vidas e pessoas, pessoas e organizações, né? Falar de carreira profissional é falar daquilo que nós vamos carregando ao longo da nossa vida. Nossos cargos, nossas profissões, aquilo que você foi desenvolvendo, e isso também tem a ver com a nossa vida pessoal. Então, é um tema pelo qual eu sou apaixonada, porque sou prova viva de que fiz muitas coisas em torno disso. Muito obrigada. Poxa, e você tá voltando aqui porque foi um sucesso o outro bate-papo. Obrigada. Né? E com certeza
convidando você novamente, né? E é um tema muito importante, né? Muito bacana de se falar. E temos certeza que com a sua experiência você vai contribuir muito aí com a nossa audiência, né? Obrigada. Mas assim, antes de a gente entrar no bate-papo em relação ao tema, fale novamente sobre você. Ah, ok. Bom, eu sou a Claudiane, né? Claudiane Reis da Paixão, sou psicóloga, foi uma escolha que eu fiz aos 16 anos. 16 anos? 16 anos. 16 anos? Olha 16 só! anos. Eu estava no segundo ano, naquela época se falava no colegial. Tive uma professora que me inspirou muito e a partir daí eu sabia que essa era a escolha da minha carreira. Então eu fui para a área da psicologia organizacional, onde eu estou até hoje, né? Também atuo na área clínica, com mentoria, com as palestras, que hoje eu venho substituindo até pelos workshops, trabalhando com a psicologia positiva, enfim. É isso que eu faço, de tudo um pouquinho. Tem mais lá no LinkedIn, nas minhas redes sociais. Com certeza depois o pessoal vai acessar a sua página, né, no LinkedIn lá, tem o Instagram também, né? Sim. Durante o bate-papo vai aparecer o seu Instagram na TV, mas depois no final você pode deixar também lá o do LinkedIn, né? Tá. E tenho certeza que o pessoal vai entrar lá para poder conhecer um pouco você mais. Vai ser um prazer. Bacana. Então, para começar aí, o nosso desafio era só o tema, né? Né? Qual a relação entre transições de carreira e saúde mental? Perfeito, perfeito, Cláudio. Como eu já comecei falando, né? Carreira é uma palavra que vem do latim, de carreria, de caminhos de carros. E ao longo do tempo isso foi ganhando esse significado, que significa que o que você trilha ao longo da sua vida vai carregando, vai trabalhando e desenvolvendo. E já que carreira significa caminhos, isso significa que em alguns momentos nós podemos mudar de direção, né? E é daí que vem essa palavra transição. Transição de carreira significa as mudanças de direção, de direções que você faz ao longo da sua vida em torno da sua carreira. Muito bem. Saúde mental é um tema altamente relevante. Infelizmente, os dados não nos deixam mais nenhuma outra oportunidade a nós e às empresas de realmente gerenciar tudo isso. Em algum momento das nossas vidas, quando a nossa saúde mental é posta em xeque, há que se fazer mudanças nessas direções da minha carreira. Então, em nome da saúde mental, as pessoas vêm fazendo cada vez mais direções diferentes em sua carreira. Então, falar de transição de carreira e falar de saúde é preservar a vida. Eu mudo, eu oriento, eu mesmo vou gerenciando a minha carreira em nome dessa saúde mental. Claro, há uma diferença entre transições de carreira e trajetórias de carreira. Transição é mudar de direção. Certo. Trajetória é aquilo que você vai fazendo na sequência, os cargos que você vai ocupando dentro de uma mesma organização. E que não significa que também sejam repensados, tá? Tem pessoas que optam por não seguir uma carreira de liderança e manter uma carreira como analista, como coordenador, em nome da vida, em nome da saúde mental. Então, depois da pandemia, principalmente nesses últimos 5 anos, o que nós, pesquisadores, estudiosos, temos percebido e cada vez mais falado, Cláudio, é que hoje as pessoas elas não vendem mais as suas horas de trabalho. Elas vendem as suas horas de vida, porque a vida começa a ser repensada e melhor valorizada. Então, para eu me entregar a esse trabalho, há que valer muito por aquilo que eu deixo de viver. Uau! Já começou bem aqui o bate-papo, hein, Claudiane? Poxa, bacana, né? E dentro aí da sua fala, eu captei então a questão da transição e a trajetória. Tá. Só para deixar aqui bem claro para a nossa audiência, né? Então, transição é quando eu mudo de cargo, de né? Direção. Desculpa, de direção, né? De direção. Isso.
E a trajetória... É quando você, dentro da própria empresa, você vai galgando cargos. Outros cargos, né? E isso, hoje em dia, as palavras hoje, elas também vão tomando rumos e significados em função dos valores. Por isso que as organizações, elas precisam estar muito atentas àquilo que é importante para aquelas pessoas. Mas, de forma geral, é isso. Transição, eu mudo de direção. A trajetória, eu vou dando continuidade a algo que já é até pré-definido pela organização. Então, um exemplo. Então, eu sou uma professora e eu vou montar o meu ateliê. Então, eu deixo de ocupar uma posição e vou fazer outra. Mudo a direção e o significado que tinha naquela carreira, né? Porque talvez o desgaste, talvez uma série de outras situações me leva para a necessidade de fazer outra coisa. O empreendedorismo é um bom exemplo. Quantas pessoas deixam de atuar como CLT e vai montar seu próprio negócio? Ele mudou de direção. Às vezes para fazer a mesma coisa, tá? Porque a expertise precisa ser mantida. Né? Então, eu sou uma pessoa que trabalho com tecnologia. No CLT, eu mudo e vou montar o meu negócio em torno de tecnologia, porque eu carrego o meu expertise, eu carrego a minha experiência. Só que agora eu não deposito mais isso aqui, eu deposito aqui. Entendi. Me corrija então, se eu estou certo ou errado. Então você, de repente, já pode fazer uma transição mais para algo que ela já domina, que ela conhece, ou realmente mudar totalmente. Também. De professor, de repente, mudar para nutricionista, enfim. Durante a pandemia aconteceu muito isso, né, Cláudio? Nós tivemos que ficar dentro de casa, nós tivemos que nos descobrir, às vezes até com outros talentos que nós nem mesmo sabíamos que tínhamos. Então, hoje é totalmente mutável essas situações. E aí, quando você traz a questão também dessa relação com a saúde mental, faz todo sentido, né? Porque a pessoa tem que estar bem com ela, né, Claudiane? Sim. E também, será que tem a ver também um pouco dessa mudança de transição, Claudio, em relação a propósito ou não? Propósito? Com certeza. Justamente porque nesses últimos 5 anos veio à tona cada vez mais essa questão do sentido, do significado, da missão de vida. Quando você quando você se percebe perdendo coisas, pessoas valiosas, há que se avaliar o que você tem, se aquilo continua fazendo parte ou não. Então, realmente tem muito a ver com a visão, com o propósito. As pessoas têm procurado muito, muito, muito por isso. Por essa conexão. Eu comentei porque você também vem nessa linha também de trabalho de palestras, né? Workshops e tal. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu comentei de propósito, eu sempre trabalhei no CLT, né, na área de recursos humanos. Tá. Mas chegou um momento que eu queria mudar, fazer uma transição de carreira mesmo. Uhum. Mas eu queria algo que, naquele momento, estava me agregando. Uhum. Que é realmente levar conhecimento, né, para as pessoas, como você tem feito também. Sim. Então, e tem tudo a ver com o propósito, porque no seu caso, por exemplo, no meu, a gente faz com carinho e com amor, né? Sim. Então, isso tem tudo a ver com a saúde mental. Sim. Porque naquele momento, eu precisei mudar, fazer algo diferente, aproveitar toda a minha expertise, como a sua também, né, que você tem, e reverberar para coisas, né, coisas boas, saudáveis, desenvolver pessoas, né? Então, enfim. Então, acho que tem um pouco a ver com o propósito, né? Sim. E você sabe que, não por acaso, até pela minha história de vida, eu acabei direcionando as minhas pesquisas, as minhas aulas, os meus atendimentos para essa temática. Tanto que o meu doutorado é em carreira profissional. Carreira profissional e gestão estratégica de pessoas. O seu doutorado? O meu doutorado é em carreira profissional. Fala um pouquinho mais. Assim, eu vou contar um pouquinho da minha história para você ver como a gente acaba seguindo pela própria trajetória da vida. Aliás, tem uma frase que eu aprendi recentemente que eu acho muito legal e eu gostaria que fosse contribuição para todos que estão aqui nos assistindo. A nossa história de vida carrega
o segredo da nossa vitória. Então, quando você entende a história de vida de um indivíduo, quando você analisa, você percebe ali já nuances, inclusive dos propósitos. Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei no Banco Itaú, ali no SEIC. E eu ganhei uma bolsa na faculdade. Eu queria muito entrar na área de RH. E ali, no banco, naquele momento, eu não consegui. Então, quando eu alcancei a bolsa, eu deixei aquela posição que eu tinha e segui para atuar como estagiária na área de psicologia organizacional. Coincidentemente, quando eu fiz isso, eu fui promovida. Olha que bacana. Meu salário iria aumentar muito. É. E tinham pessoas que diziam, Cláudio, fica quieta, não fala que você aumentou o seu salário, você fica com a bolsa e fica trabalhando no banco. Eu falei, não. Aí é uma questão de valores. No momento em que eu tinha a minha bolsa garantida, assim, por semestre, né, na faculdade, eu me permiti sair, receber 5 vezes menos para ser uma estagiária, e foi com isso que eu fui galgando, fui fazendo transições de carreira e me tornei o que hoje eu sou. E por incrível que pareça, no mês passado eu tive a oportunidade de voltar naquele mesmo lugar, no Banco Itaú. Olha! Graças a 2 pessoas queridas, o Robson e a Karina, que me acolheram. Robson e Karina? Um abraço aí, Robson e Karina. O Robson é o meu mentorado, Karina é a gerente dele, que confiou em todo esse trabalho e me deu a oportunidade de apresentar. Então, eu pude voltar para o lugar de onde eu saí e mostrar, né, a história de uma carreira profissional. Então, essas coisas, elas fazem muita diferença e impactam muito. E tem tudo a ver com o que você acabou de falar, o propósito. Era isso que eu queria. E mais recentemente, há 3 anos, eu saí de um CLT, onde eu estava há 22 anos, e fui atuar e venho atuando como consultora, só como consultora, porque, na verdade, até pela herança dos meus pais, empreendedores, eu nunca atuei num trabalho só. Mesmo quando docente, eu atuava como docente, como psicoterapeuta, como consultora, só que em função de algumas questões familiares e onde os meus valores são bastante fortes, família, minha filha, como eu já falei para você, eu deixei esse CLT, essa segurança, e hoje eu caminho. Não é fácil esse nosso mundo, né, Cláudio? Não é fácil, mas não. eu acredito muito que quando você encontra a sua missão profissional, sim, quando você tem certeza de que o que você faz é importante, antes de tudo para você, mas também é importante para o outro, você consegue, aos poucos, alcançar a sua prosperidade. Eu costumo dizer, Cláudio, assim, cada vez mais eu vejo que aquilo que você faz verdadeiramente de bom e de bem para o mundo, de alguma forma, isso volta também para você. Eu tenho um querido, um Kleber, um querido que também deve estar assistindo, ele diz assim: planta, rega e colhe. Então é a lei da natureza. Planta, rega e colhe. Isso. Qual o nome dele? Kleber. Kleber Augusto. Planta, rega e colhe. Exatamente. Olha que bacana. É simples assim. Poxa, bacana demais, né? E você, da sua fala aí, hoje em dia é um pouco diferente até lá atrás, né? Uhum. Antigamente lá a pessoa tinha aquela mesma carreira, de repente terminava naquela mesma carreira, né? Naquela mesma empresa, às vezes, sim, né? Sim, 30, sim. 40 anos. Sim. Hoje em dia as pessoas elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? De repente psicólogo, de repente palestrante, professor. Mas isso eu acho legal, essa diversidade, né? Sim. Isso, quando eu fiz o doutorado, isso tem um nome, um estudo científico, que se chama carreiras paralelas. Certo. Elas são carreiras paralelas, mas conectadas na mesma situação. Sim. E também uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, né, aqui para nós e todos os nossos ouvintes, que não é um mundo maravilhoso, né, é o mundo da Poliana. Não, gente, quem me conhece, muitos de vocês me conhecem, sabe dos meus bastidores. São muitos estudos, são muitas pesquisas, é você abrir mão de bens materiais, de situações. Agora, tem momentos e momentos. Quando eu saí do Banco Itaú aos 17 anos para receber 5 vezes menos,
e praticamente não ter nada, até porque eu nem precisava pagar a faculdade, já que eu havia ganho a bolsa, eu era solteira, eu tinha 17 anos, eu morava com os meus pais. Exato. Durante um bom tempo depois, então eu tenho minha filha, então você tem que repensar. Por isso que existem 2 palavras essenciais: planejamento de carreira e gestão de carreira. Planejamento de carreira é o que você faz em termos de planejar o que você quer para você. É claro que nem todas as pessoas, como eu, aos 16 anos, já sabem o que vai querer para fazer ao longo da vida. Hoje nós vivemos um momento de muitas oscilações. E é por isso que trabalhos como o Kleber faz, no sentido de orientação de carreira, ajuda os jovens a encontrar, a trilhar esse caminho. E para quem está nos assistindo, não pense assim, mas isso é você, é o trabalho que você faz, eu não tenho condições. Todos temos condições. O que nós precisamos é ter informações. Por isso que eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar, né, como diz você, para o mundo e compartilhar. É daqui para o mundo, Claudiane. É daqui para o mundo. E compartilhar que nós temos coisas, por exemplo, na internet. O teste Âncoras de Carreira do SCHEIN. SCHEIN é S-C-H-E-I-N. Teste Âncoras de Carreira do SCHEIN. Ele vai te possibilitar você entender qual é a âncora, qual é o lugar onde você se sente melhor trabalhando. É como um gerente geral? É como uma pessoa que é valorizada na sua competência técnica e que não faz questão de um cargo? É pela autonomia? É pela segurança? É pelo empreendedorismo? É pela conciliação da vida pessoal ou profissional? Então, esse material já é um caminho. E se você puder ter o acesso a profissionais, por exemplo, o trabalho que eu faço de mentoria, é um trabalho que te permite conhecer a história de vida da pessoa, te permite fazer os processos de autoconhecimento, e aí me permita compartilhar aqui, descubra seus pontos fortes, é um trabalho maravilhoso da Gallup. Pode mostrar, né? Ali, isso ali, ó. É um antes e um depois, porque aqui você descobre os seus talentos. Agora, daí você descobrir seus talentos, você tem que transformá-los em pontos fortes. E para você poder transformar aquilo que você nasceu, aquilo com que você nasceu, em pontos fortes, aí entra então a mentoria baseada em pontos fortes, que é um dos trabalhos que eu realizo. Então eu uso esse Assessment, uso outros, e com tudo isso você compõe o autoconhecimento. Tendo visto o processo de autoconhecimento, suas características, seus talentos, seus pontos fortes, aí sim nós vamos fazer a definição dos objetivos. O que é que você quer na vida? Você quer ter uma carreira que você possa conciliar sua vida pessoal e profissional? Você é uma pessoa para quem ter um cargo, ter um espaço corporativo é importante? Você é alguém que prefere ter o seu negócio próprio? Então, tudo isso somado às suas expertises, seus talentos e tudo mais, permite trilharmos uma trajetória, não trajetória nem transição, mas um caminho, e identificar no mercado o que é melhor para você. E aí fazer o plano de ação. Então, o diferencial disso tem sido trabalhar também com os aspectos psicológicos. Com todo respeito aos profissionais que não são, eu tenho procurado contribuir com o fato de ser psicóloga, porque a gente acaba utilizando, no meu caso, a TCC, a psicologia positiva, e revisitando um pouco, ou muito, depende do prazo, a história de vida daquela pessoa. E em conhecendo essa história de vida e mais todas essas avaliações, você consegue dar um contorno para essa pessoa. Eu acredito muito que carreira é uma grande oportunidade, Cláudio, e todos os ouvintes, de você poder fazer coisas na sua vida que muitas vezes em outras áreas você não conseguiria.
né? A gente não tem controle sobre tudo na vida, mas você escolher a sua carreira e obter através dela a realização, a satisfação e o compromisso de devolver à vida o que da vida você também recebeu, te coloca numa sintonia, te coloca numa oportunidade de poder, claro, sendo bem reconhecida, valorizada, te coloca numa posição de, inclusive, melhorar as outras áreas da sua vida. Né? Sem contar os trabalhos sociais, sem contar tantas outras situações. Então, carreira é um tema apaixonante. Apaixonante, né? Né, Claudinha? Eu sou suspeita. E tem um comentário aqui, viu? Do Valdir Maciel. Opa, Valdir, um parceiro. Parceiro? Valdir, um abraço aí, Valdir. Valdir é o responsável pelos meus posts no LinkedIn. Ah, tá. É o meu social media. E aqui falou aqui, ó. Claudiane, sempre espetacular. É muito conteúdo para uma pessoa só. Ai, olha só. Deus. Obrigada. E aqui a Vilma Fátima Oliveira Farias. Claudiane Reis, uma excelente profissional. Obrigada, então, o pessoal participando aí. Na verdade, a gente tenta ser um pouquinho melhor todos os dias, não que a gente seja perfeita, que o diga lá minha família e com quem mais eu convivo, mas você procura se melhorar até por aquilo que você faz. Verdade, Cláudio, com certeza. E assim, Claudiane, trazendo um pouco para o mundo das organizações, né? Uhum. O que as organizações têm feito para conciliar a carreira profissional e a saúde mental dos colaboradores em geral? Excelente. E foi muito sobre isso que nós falamos no nosso primeiro encontro, dando suporte aos profissionais de RH. Bom, tudo isso começa com o conceito de gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas é a conciliação dos interesses, dos objetivos e dos propósitos dos indivíduos e das organizações. Então, quando eu tenho dentro da minha empresa uma gestão de pessoas estratégica, humanizada, com foco no ambiente saudável e humanizado, que é o slogan, inclusive, do meu LinkedIn, ambientes saudáveis e humanizados, eu procuro, através da gestão de pessoas, através das lideranças, tornar este ambiente de forma que ele coadune com os valores daqueles indivíduos. Porque uma coisa é fato, é o que eu costumo dizer, meus alunos, as pessoas com quem eu convivo já sabem dessa frase. Crenças e valores determinam comportamentos e atitudes. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu valorizo é o que eu pratico. Então, se o que eu faço reverbera, vai ao encontro dos meus valores, aquele trabalho passa a ter mais sentido. Então, uma liderança bem apoiada pela área de gestão de pessoas, ela vai desenvolver um trabalho com seus liderados no sentido de mostrar que o que eles fazem tem valor. No sentido de mostrar que o que eles realizam vai ao encontro do que eles querem. E aí sim, fica bom para os dois lados. Para a empresa, que passa a ter pessoas mais engajadas, e para os colaboradores, que passam a fazer algo que lhes faz sentido e que vai levar resultados para a sua família. Simples assim. Quando é bom para um lado e não é bom para o outro, não funciona. Então, os casos, os números de afastamentos, burnout, ansiedade e tudo mais, não por acaso que hoje esse é um dos outros produtos que eu tenho e realizo dentro das organizações, que é a implementação e a implantação da NR1 é justamente para garantir, por meio do diagnóstico e dos programas contínuos, que aquele lugar é um lugar saudável e humanizado. Se assim não for, a empresa, infelizmente, sofre as suas sanções. Agora, é lógico, outro dia eu volto aqui para falar mais sobre a NR1, mas só adiantando, é importante saber que a empresa também não é responsável por histórias pregressas que já existiam na vida dessas pessoas. Então, por isso que os programas contínuos dão a dimensão e dão conta de olhar o quanto essa pessoa tem propensão para.
Porque não é só responsabilidade da empresa, é dos dois lados. Verdade. Eu também não posso considerar que os meus problemas são problemas única e exclusivamente profissionais. Você quer ver um exemplo? Quando a gente aplica a roda da vida, e os colegas aqui conhecem bem, você começa a dimensionar a roda da vida e ela avalia não só a parte profissional, ela avalia a parte dos relacionamentos, ela avalia a parte do desenvolvimento pessoal, ela avalia a qualidade de vida. Então, é um conjunto de áreas que nos mantém em equilíbrio. A carreira, o profissional é um deles. E agora, sustentado por todo esse respaldo legal, a tendência é que as organizações se tornem e precisem se tornar ambientes saudáveis e humanizados. E a estratégia de carreira, com certeza, é um dos pilares que levam as empresas a poder fornecer esse sentido, esse significado e essa missão. Então, é só um dos pilares, mas existem vários programas. Depois eu vou dar um exemplo de uma mentorada minha que está fazendo um trabalho maravilhoso e que contribui para esse equilíbrio com a saúde mental. Que bacana, né, Claudiane? E assim, então quando eu falo assim de carreira e saúde mental, de repente até para as pessoas ficar claro a jornada, a carreira que tem ali dentro, aí tudo bem estruturado, né, sim. Cláudio? Porque eu sei que eu estou desenvolvendo isso para alcançar esse cargo e tem que ser bem desenhado, né? Para ter uma boa relação de carreira com saúde, né? Exato. Porque se eu estou numa empresa, eu estou ali, mas não tem nenhum direcionamento. Eu não sei o que o pessoal que eu vou fazer. Fica perdido. Agora também, se eu não estudo, se eu não tenho o meu esforço, como é que fica? Também. Então você percebe que é um combinado onde todos estão voltados para isso e onde que começa? Nos processos de comunicação. Por isso que tem dado muito certo esses workshops que eu tenho feito sobre comunicação assertiva Sim. e as potencialidades humanas. A comunicação assertiva te convida para você ser assertivo naquilo que você fala. Me incomodou? Eu falo. Gostei? Eu agradeço. E as potencialidades, elas estão ligadas às questões da psicologia positiva, que te faz descobrir o que você tem de melhor. Então, quando você combina o conhecimento, como eu falei agora há pouco, quando você combina o conhecimento daquilo que diz onde estão os seus maiores e melhores talentos, como que você se desenvolve, você consegue atuar com mais segurança. Aliás, é como eu sempre digo, né? Autoestima é a base da segurança. Segurança é a base da confiança. E confiança é a base do desempenho. Então, você se conhecer, você saber no que você pode contribuir, e essa é uma palavra que eu procuro usar sempre, no que eu posso ser contribuição para você com o que eu tenho. E aí nós vamos somando e vamos crescendo juntos. Então, não por acaso, as empresas que são certificadas com o Great Place to Work, né, que é o GPTW, elas são empresas muito propensas, mais propensas e cada vez mais, justamente para oferecer esse ambiente saudável. É isso aí. Então, você fala muito aí da questão do livro aí, né? Da Gallup. De identificar os pontos fortes e se conhecer. Então, você acredita que me veio agora, tá? Claro! Os grandes vencedores nascem através do autoconhecimento? Os grandes vencedores nascem através do autoconhecimento. Todos nós somos vencedores, né? Tá. Estamos aqui. O que faltam são as oportunidades. Por isso que a educação é a oportunidade de se promover a igualdade, né? Então, o que é ser vencedor? Começa daí, tá? Então, a gente precisa entender que o acesso ao conhecimento, o acesso à informação nos dão não só oportunidades, mas possibilidades, às vezes até de reconstruir o que um dia foi destruído. A exemplo da autoestima, que é promovida na infância.
mas devido a tantos fatores, elas podem ficar comprometidas. E não só pelo que aconteceu, tá? Mas até pela interpretação que o indivíduo deu ao que aconteceu. Você pega 2 crianças gêmeas, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa. Os pais se separam. Uma vira e fala, acabaram com a minha vida. Eu não sou mais nada, eu não sou mais ninguém, eles se separaram. O outro gêmeo diz, roubar, 2 casas, 2 aniversários, 2 camas, 2 isso, 2 aquilo. Então, não é a separação, mas é a interpretação que a pessoa dá àquilo ao que ela viveu. Por isso que é muito importante o processo de autoconhecimento, para que a pessoa possa superar e aí sim se tornar vencedora diante daquilo que ela viveu, como você falou. Muito bacana. Claudinha, o papo está bom, mas deixa eu anunciar aqui os patrocinadores. Claro, vamos a eles. Azuki Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, que é tradição em Guarulhos e região, e a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica com atendimento nacional. Durante o bate-papo, aparece os QR Codes. Entre e conheça aí os patrocinadores, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Azuki é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Azuki oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Azuki é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Azuki está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Azuki, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta e hoje o tema é transições de carreira em tempos de valorização à saúde mental. E estamos aqui com a grande amiga Claudiane Reis, que é CEO da CRPDHO, Desenvolvimento Humano,
e organizacional, né? Psicóloga, consultora e palestrante. Uma pessoa incrível. Obrigada, E o bate-papo tá top demais. Muitos insights aí para nossa audiência, né? O pessoal participando aqui. Mas, Claudiane, quais são os sinais que identificam que precisa rever a carreira? A carreira, perfeito. Não é fácil gerenciar, né, uma carreira profissional. Quando você consegue atuar em algo em que você realmente escolheu, que você teve oportunidades, ok. Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de identificar. Às vezes ela começa ali trabalhando no escritório, perto de casa, e o próprio escritório diz, olha, para você crescer aqui, você vai estudar isso, ok? Ok. Ela começa a estudar e muitas vezes, mais lá na frente, ela vai descobrir que não é isso que ela quer. Ou outras pessoas que chegam a cursar uma faculdade e antes de terminá-la ou após terminá-la, não é isso que eu quero. Então, é um processo complexo. E como eu disse no outro bloco, a carreira profissional é a oportunidade de você se fazer dar certo na vida. Porque em outras áreas da vida, familiar, emocional, saúde, às vezes acontecem coisas que você não tem o controle. Mas na carreira, você tem a oportunidade de dizer, aqui eu sou bem realizado, aqui eu faço o que eu realmente gosto, aqui eu estou conseguindo devolver à sociedade aquilo que eu fiz, aqui eu me realizo financeiramente, aqui eu tenho condições de ver o meu valor. Enfim, e tudo isso também é um facilitador para essas outras áreas da vida. Por isso que, como eu lhe falei, eu amo falar desse assunto e essa é a minha contribuição para o mundo, ajudar as pessoas a se encontrarem. Aliás, eu tive a oportunidade de fazer um curso em 2007, onde eu conheci a minha missão. Porque a missão não é assim, qual é a minha missão? Não, missão é um exercício pautado num modelo científico, a partir da identificação dos seus talentos, a partir da identificação das suas características e que permite você entender aonde você consegue se realizar. E a minha missão é unir pessoas entre si ou ela consigo mesma. Então, todas as vezes em que eu estou fazendo uma palestra, um workshop, uma mentoria, uma terapia, enfim, todos os momentos em que eu posso permitir que a pessoa se conecte com seus propósitos, aquilo para mim é uma realização. Então, esse é um ponto importante. No entanto, quando você começa a perceber insatisfação, dificuldade de levantar para ir para aquele lugar, situações desagradáveis, falta de reconhecimento, um vazio, doenças recorrentes e principalmente uma coisa que eu costumo dizer aos meus mentorados, AQP, e que significa o quê? A que ponto e a que preço. Eu gosto muito de usar os acrônimos para facilitar o processo de fixação. Então, eu costumo dizer a eles, quando você tiver respostas para a que ponto eu cheguei, ou a que preço, é sinal de parada, é sinal de rever. Sabe? Um assédio moral, uma não convivência. E nesses momentos é muito fácil que a nossa autoestima fique tão abalada que o indivíduo acha, a pessoa acha que o problema é ela. E ele se enfraquece mais ainda. Por isso que ao menor sinal de insatisfação, de discussões, de desrespeito, procura ajuda para resgatar sua autoestima e ter condições de olhar e fazer escolhas. Lembrando que muitas vezes fazer essas escolhas implica em você abrir mão de certas coisas. Por exemplo, como nós, que abrimos mão de uma certa segurança financeira em detrimento de escolhas que naquele momento fazia mais sentido com a nossa vida, infelizmente, né? Então, é muito importante prestar atenção a esses sinais. Tanto é que depois da pandemia,
essas questões, elas passaram a ter mais valor. O tempo que eu fico com meu filho, o tempo que eu fico na minha casa, o tempo que eu gasto no trânsito. Por isso que as empresas hoje procuram as que estão focadas nos ambientes saudáveis e humanizados. O que elas têm feito? Elas procuram dar conta destas condições em parceria com os colaboradores, lembrando-lhes que eles também são responsáveis e juntos construindo oportunidades e experiências que levem todos, tanto as organizações quanto os indivíduos, as pessoas, para as melhores oportunidades, para os melhores ambientes, onde todos possam crescer. É como diz a gestão de pessoas, conciliação dos interesses, dos objetivos e dos propósitos, de maneira que isso fique bom para todos. Agora, quais as dicas? Promover um processo de autoconhecimento, buscar esse processo de autoconhecimento. Olha, voltando no autoconhecimento, né? Sempre. Autoconhecimento, já dizia, né? Conheça a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. Então, por várias óticas dos conhecimentos, você sempre chega a isso. É você se conhecer. E uma coisa que eu tenho trabalhado também, sabotadores. Sabotadores. Hashtag fica a dica. O livro Inteligência Positiva. É um livro que traz e fala sobre os sabotadores. E quando você conhece aquilo que te sabota, aquilo que é gatilho para você, seja na vida pessoal, na vida profissional, fica mais fácil você falar. Nós já temos aí indícios de que muitos casos e muitas doenças, inclusive até o câncer, né, são decorrentes desse não falar, desse não saber. E quando eu não sei, eu não consigo nem dizer o que me incomoda. Por isso que tem aquela frase, que quando você nomeia, você define. Quando você define, você entende. Quando você entende, você começa a ir para um processo de compreensão. Entendo a compreensão, você vai criar estratégias de conviver com aquilo. Também não é assim, não gostei, pronto, acabou. Não, você vai tentar. Mas se não der, você faz uma escolha. E é o que eu sempre digo, né, em casa e para todos. Antes você escolher do que você ser escolhido. Mas para você escolher, você precisa ter algo que é valioso hoje em dia. Conhecimento. A começar pelo autoconhecimento. Daí o conceito do lifelong learning, ou seja, estudo para sempre. E não para, né? Não. Por isso que é importante você estudar, você, né, saber o que você gosta para você estudar com prazer. E a Vilma continua aqui, ó. AQP, a que ponto, a que preço? Dando os parabéns. Não, minha querida, ela é especial. Muito, obrigada. Mas é verdade. Quando você tiver resposta para essas duas perguntas, a que ponto chegou e a que preço, é sinal de que os seus valores foram invadidos. E você sabe que muitas vezes as pessoas saem das organizações porque, mesmo sem saber, às vezes, mas é a questão dos valores. Todos nós temos um preço, todos nós temos um grau de dignidade, e aquele grau, quando ele é afetado... Pode ser um sinal, então, aí também? Claro, com certeza, com certeza. E daí a importância de você ter a sua poupança cultural, o seu conhecimento, os seus cursos, para que você possa, então, fazer escolhas. Porque, às vezes, se você não tem outra oportunidade, é aquilo que você tem que fazer, mesmo sabendo que aquilo já não mais lhe faz bem. Então tem que estar preparado. Preparado. A todo momento, na verdade, né, Claudiane? Porque como é que eu posso escolher se eu não tenho, né? Se eu não tenho outra coisa, você tem que ficar com aquilo. Ainda mais hoje em dia, no tempo de hoje, a pessoa tem que estar buscando conhecimento a todo momento, e não só no amigo do que você atua, mas coisas diferentes, né? Porque sim. Mente aberta, né? Mente... próspera. Né? O overview, a visão do todo. É claro que existem momentos de sacrifícios. Eu, por exemplo, eu me tornei uma profissional eminentemente liberal, depois que eu saí do CLT, desde 23, 24, 25. Esse é o 3º ano. Pergunta se eu consegui tirar férias. Ainda não, mas eu tenho certeza que daqui para frente eu vou poder programar, tirar as minhas férias, mas teve momentos em que isso não podia existir. Claro, vou fazendo outras coisas, outras atividades, mas tem momentos que você tem que, infelizmente, conviver com isso. É verdade. Né? Então, por isso que é importante você saber exatamente aonde você quer chegar.
porque isso te permite você saber até como gerenciar esses momentos de escassez. E aí, depois, quem quiser, faça contato, tem um exercício maravilhoso, Roadmap, que é um mapa da estrada, que te permite fazer esse delineamento. Olha que bacana. Deixa eu passar aqui mais um recadinho, Claudiane. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Claudiane, de tudo que você falou aí, incrível, gostaria que você apresentasse um case dessa questão da carreira, saúde mental, né, de algum cliente ou alguma empresa que você trabalhou ali, desenvolveu e que conseguiu trazer resultados. Tá. Nossa, passam tantas coisas pela cabeça. Primeiro, falar de empresas, né? Assim, como eu disse, recentemente eu estive lá no Itaú, de onde eu saí, como eu falei, e eu tive a oportunidade de ver o quanto uma liderança voltada para a satisfação, voltada para o desenvolvimento dos seus líderes, ela de fato promove este bom ambiente. Então, isso é fato. Organizações saudáveis e humanizadas promovem ambientes de trabalho onde há maior probabilidade das pessoas conviverem bem, o que já é um primeiro passo, enfrentar melhor um desafio que é inerente dentro de casa, em qualquer contexto, que é a comunicação. Tanto que uma pesquisa realizada recentemente com 2.134 profissionais de RH mostrou que para 2025, os 3 grandes maiores desafios a serem gerenciados são o desenvolvimento das lideranças, a saúde mental e a comunicação. Por isso que as empresas, os profissionais de RH, eles têm feito todos esses esforços para capacitar essas lideranças, para melhorar os processos de comunicação e, consequentemente, através do sistema de administração de carreira, promover o equilíbrio entre a gestão da carreira, que é de responsabilidade da organização, e também a conscientização dos colaboradores para o planejamento da carreira, porque o planejamento é de responsabilidade do funcionário. A gestão da carreira é de responsabilidade da organização. O que é gestão da carreira? É promover encontros, workshops, palestras, oportunidades das pessoas se conhecerem e reavaliarem se elas precisam ou o que precisam em suas trajetórias de carreira. Exemplos, existem vários. Tem um que eu me recordo, aconteceu em 2014, agosto de 2014. Uma pessoa me procurou dizendo não conseguia se realizar, que passava em vários trabalhos, mas não conseguia. E aí eu fui fazendo um levantamento. A essa época eu não conhecia, infelizmente, a Gallup ainda. Eu conhecia há pouco tempo. Mas fazendo um levantamento de tudo que ele tinha, uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão do inglês. Ele era bilíngue, ele é bilíngue. E nós trabalhamos muito sobre isso, inclusive foi aí que entrou a conexão com a psicologia. Ele havia perdido a mãe era professora de letras e sempre incentivou ele e o irmão a estudarem o idioma. Cláudio, quando eu fui fazendo alguns exercícios para conectar os valores que ele havia recebido da mãe, ele foi se dando conta da importância que era o inglês. E com essa conscientização, com essa tomada de consciência de que sim, ele podia participar de um processo seletivo, olha a autoestima, segurança, confiança e desempenho. Fomos realizando esse trabalho, isso foi em agosto. Dezembro do mesmo ano, eu estou lá no cabeleireiro, lá lavando o cabelo, me liga ele, Claudiane, adivinha onde eu estou? Falei, não sei. Estou no aeroporto, indo para o Vale do Silício, fazer o meu processo de integração, pois eu passei na empresa Salesforce para poder, então,
dar início à minha carreira profissional. Porque Que a bacana. Salesforce exige muito o idioma. É. Ele já havia tentado, não tinha conseguido, mas ele conseguiu entrar na Salesforce graças ao inglês, graças à descoberta e o resgate da autoestima que ele podia estar naquele lugar. E isso num curto tempo, né? De agosto para dezembro. Então, eu fiquei muito feliz. A gente não teve mais contato, mas é uma satisfação muito grande. É um caso que me chamou muita atenção. A pessoa se conectar com uma expertise e também acreditar, né? Que é o desafio que eu tenho em casa com a minha filha. Ela é bilíngue, mas ela, né, está explorando ainda essa possibilidade. Mas, enfim, foi muito legal viver essa situação. E outro, que é mais recente, eu estou apoiando uma mentorada minha, que ela, depois que se tornou mãe, ela fez uma transição de carreira. E nessa transição de carreira, ela foi trabalhar na área da educação. Em trabalhando na área da educação e visualizando os desafios de outras mães, ela está criando agora, nós estamos juntas criando uma proposta que está focada para as organizações fornecerem apoio a outras mães. Que bacana, Claudinha. E isso ela está levando para coadunar com a vida e com a escolha que ela fez, a maternidade. Aliás, nos Estados Unidos, há muitos anos, já vem sendo estudado os casos de opt-out, carreira opt-out. Opt-out é optar por fora. E há pesquisas já mostrando há muitos anos que CEOs, mulheres, quando voltavam da segunda licença maternidade, muitas renunciavam a esses cargos, principalmente na segunda. E aí os grandes empresários e tudo ficaram malucos, né? Alguns começaram, mas como assim? Você vai abrir mão do carro, diz, não. Abrem em nome dessa maternidade. Então você percebe que os valores, eles vão sendo modificados, eles vão sendo mais ou menos intensificados. É claro que também agora não é assim, a mulher foi ter o segundo filho, já vamos demitir. Não, existem casos e casos. O que sempre prevalece é o diálogo, a conversa, aquela relação ganha você, ganho eu, Exato. Ganhamos nós. Por isso que eu amo tanto a psicologia positiva. Porque a psicologia positiva, ela enaltece o quê? Descubra os seus pontos fortes, promova o seu bem-estar, promova uma qualidade de vida, seja grato e promova trocas eficientes que levem todos para o alcance de um resultado. Então, no Brasil, agora nós já temos, né, o Congresso Internacional de Felicidade, inclusive vai acontecer agora em novembro, e eu vou ter a oportunidade, junto com os meus colegas, de lançar o nosso livro que fala de saúde mental, através da psicologia positiva. Depois que eu tiver esse livro em mãos, eu vou ter que voltar aqui, hein? Com certeza. Pra apresentar o livro, que é incrível, né? Não sai mais daqui. Tá, virou sócia, né, Claudiane? Mas uma pena que já tá terminando aqui o programa. Nossa, pra passa você rápido. ter que ser um dia inteiro de programa, porque ainda mesmo assim ainda Falta tempo. Ainda falta tempo, é. Mas eu quis te deixar aqui um brinde da Zuc Saúde Ocupacional, tá? Olha! Tem aí um mousepad, uma caneca. Adoro canecas. Que lindo. Caneta, então Ai, que legal. um brinde aí da Zuc Saúde Ocupacional, nossa patrocinadora, Que legal. que tem feito trabalhos incríveis aí, né? Obrigada, muito obrigada, Cláudio. Gratidão. Muito obrigada pela oportunidade. Deixe as suas considerações finais e reforce sua rede social. Claro, olha, bom, primeiro é isso, né? Hoje, o que mais nós buscamos é a vida. A vida, a saúde, a paz, e isso muitas vezes nos será colocado em xeque. A vida é como um caminho que você vai trilhando, em algum momento tem uma bifurcação. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. E muitas vezes, nesses momentos, são os nossos valores que farão a diferença. Carreira profissional é uma ótima oportunidade de você obter essa realização e poder escolher com mais segurança esses caminhos que promovam a qualidade de vida, a felicidade e o bem-estar, já que, infelizmente,
outras partes da vida nós não temos o controle. Então, que a carreira profissional seja essa oportunidade de você encontrar realização. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Então, é por aí que eu acredito e que eu tenho sido contribuição para as outras pessoas. Vocês fiquem à vontade para me encontrar pelo Instagram, claudiane.reis_. Podem me chamar no WhatsApp, não tem problema nenhum. É o 11 997 73 68 32. Vai ser um prazer. Inclusive, quem tiver interesse de participar da pesquisa que eu realizo com Matt Seligman. Matt Seligman é o pai da psicologia positiva, esteve aqui no Brasil ano passado, no Summit, para falar, né, inclusive de saúde mental. Lá tem uma pesquisa que eu mando o link para vocês gratuitamente, porque nós temos um objetivo. Até 2051, mapear 51% das potencialidades humanas. Ou seja, quando as pessoas conhecem quais são seus valores, quais são suas características positivas, elas tendem a enxergar isso nos outros. E quem sabe isso possa ser uma oportunidade da gente começar a viver um pouquinho melhor uns com os outros. Não é fácil, né? Mas é uma tentativa da gente viver um pouquinho em paz. Bacana. Lá no seu Instagram tem o LinkedIn também ou não? Tem o LinkedIn também. Então quem está no seu Instagram tem o LinkedIn, tem tudo ali. Tem tudo. Bacana, bacana. Tem tudo lá. O Gabriel Guimarães aqui, só para encerrar aqui o nosso bate-papo. Professora Claudiane, obrigado por compartilhar o link. É sempre um prazer aprender com você. E a Vilma aqui conclui, né? Quanto aprendizado com essa admirável e notável profissional. Parabéns. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Vilma. Obrigada a todos. Obrigado a todos, né, Vilma? Vilma, olha aqui. Claudiane. Gratidão. Vilma. Eu já mandei um abraço pra ela. Qualquer dia ela vem aqui também. Exatamente aí. Maravilha, foi top demais. Obrigada. E volte mais vezes aqui, tá certo? Com certeza. Pessoal, eu quero agradecer novamente a nossa audiência, os apoiadores da BRH Brasil, APG Portugal e os patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! Até!